Blog do Jazão com Netinho Souza, proprietário da Work Gráfica, que na última semana tem sido alvo de muitas notícias que eu não sei o que é verdade e o que é mentira. Então, não tem pessoa melhor para esclarecer, Netinho, sobre essa questão que está rolando. O ex-prefeito Maurício fez algumas afirmações durante seu programa, e eu queria que você esclarecesse o povo de João Câmara o que realmente é verdade. Você presta serviço a alguns vereadores na Câmara Municipal? Sim, faço. Bom dia a todos que assistem o blog do Jazão, que estão presentes aqui no meu pronunciamento. E sim, eu queria afirmar que realmente eu faço prestação de serviço a alguns vereadores da Câmara. Já fazem pouco mais de 9 meses que eu faço essa prestação, venho fazendo a execução do meu serviço com clareza, definindo os serviços que são prestados, emitindo as documentações necessárias e fazendo a entrega de todos os serviços que são solicitados, certo? Referente ao que aconteceu nos dias quarta e quinta-feira dessa semana, sobre os ataques do ex-prefeito Maurício Caetano, coisa que, por sinal, achei desnecessária e invasiva, porém eu não poderia esperar mais. É um comportamento realmente de uma pessoa que ainda não aceitou a tal situação política que vive, né? Porque, querendo ou não, ele se resume em atacar outras pessoas por não ter conseguido sequer desempenhar a própria função. Então, eu tenho como realmente mostrar para todos que todas as afirmações que ele fez foram falsas, certo? Que meus serviços prestados aos gabinetes de todos os vereadores são prestados com clareza, as documentações são corretas, legítimas e todos os serviços são executados e entregues com sucesso. Então, dessa parte aí eu não tenho com o que me preocupar, certo? Netinho, não sei se você quiser falar o nome dos vereadores que você presta serviço. São quantos? E por que o prefeito Maurício citou só o nome de um? São, ao total, 8 vereadores, certo? Não, posso falar o nome porque não tem problemas, eu até conversei com alguns e como a documentação e os serviços são prestados de forma correta, não causaria constrangimento nem problema aos citados. Mas os vereadores são Aise Bezerra, Cleonice Bezerra, Flávio Sami, Amistron Bezerra, o Francisco Matias, né, o amigo Renda, Fernando Guilherme e o então presidente da Câmara e vereador Gilberto Norato. Esses são os vereadores na qual alguns eu já fiz a documentação, a prestação de serviço, e outros eu ainda sou ativo e faço essa prestação mensalmente. Netinho, o serviço seria o quê? Seria serviço de impressão de jornal informativo para as ações feitas nos gabinetes de cada vereador. As ações decorrentes durante o mês. O que eles fazem, quais são os requerimentos apresentados, as ações em prol da população que beneficiam João Câmara. Então, Netinho, outro questionamento que a gente estava conversando aqui em off é que você questionou como o ex-prefeito conseguiu essas notas. Então, eu queria que você falasse aqui na Câmara esse seu questionamento. Assim, existe um regulamento que aprova a cota para o exercício parlamentar, certo? É uma lei municipal de número 625/2018. E o que me deixou insatisfeito com a ação do ex-prefeito Maurício Caetano foi a forma suspeita dele ter conseguido essa nota fiscal. Isso aí é um sigilo que só diz respeito ao proprietário da empresa ou ao próprio emissor, seja a nota fiscal empresarial ou avulsa. Isso não está em questão. Então, como que um cidadão qualquer, e mais ainda se tratando de Maurício, que perdeu seus direitos políticos, conseguiu acesso a uma nota fiscal? Isso é o que está me deixando pensativo. Porque é o seguinte, notem que na live apresentada, ele mostrou uma nota fiscal, certo? Essa nota fiscal aqui é a verdadeira, que ela é anexada junto ao processo mensal na Câmara. Notem que ela tem todas as assinaturas necessárias, ela é datada e ela é numerada, certo? O assessor assina, comprova o recebimento e a execução do serviço. Então, como que ele teve acesso a essa nota fiscal se essa nota é sigilosa à Câmara dos Vereadores? Alguém provavelmente repassou essa nota. E por ter acompanhado alguns trechos da live, eu vi que a nota estava em branco. Ou seja, é uma cópia. Não tem assinatura, não está datada. Então, como que ele conseguiu? Isso, para mim,
é uma invasão de privacidade, entendeu? É um sigilo fiscal que só diz respeito a mim e... como é que eu posso explicar? Essa ação ela pode configurar quebra de sigilo fiscal. No caso, caracteriza improbidade administrativa. Entendeu? Então, eu queria, se possível, um esclarecimento do próprio prefeito, do verdadeiro prefeito, Manuel Bernardo. Como que Maurício Caetano, que não tem sequer direitos políticos, que sequer conseguiu desempenhar sua função, teve acesso a uma nota fiscal como essa? A minha dúvida é essa. Se ele teve acesso, então qualquer cidadão da cidade pode ter acesso. Certo? Então, se ele questiona a ação parlamentar da vereadora Aíse, não questionou as dos outros vereadores, e eu sei o motivo. Todos fazem situação a ele, são da mesma linha da mesma linha política. Então, por que só questionamento do serviço da vereadora Aíse? Certo? Então, por ser uma cota parlamentar, e ele, como já foi vereador, já participou de tudo isso, recebeu os pagamentos também, eu queria saber, se ele questionou as de Aíse, eu queria me informar como que se pode ter acesso às notas fiscais pela tributação e gostaria de informações de como que ele fazia a prestação de contas dele. Já que ele questiona apenas a da vereadora, então eu gostaria de um posicionamento e do questionamento. Maurício, como que você fazia a declaração dos seus gastos, de sua verba indenizatória? Vale lembrar, Netinho, que eu acompanho o trabalho do Legislativo e quero deixar bem claro para o povo de João Câmara que a verba indenizatória hoje é legalizada, mas em outros tempos atrás, todos os vereadores são conhecedores, que era a verba de gabinete, que por sinal é ilegal, e que nunca veio à tona isso na mídia. Mas, ou seja, essa sua pergunta eu já respondo aqui, mas porque não se prestava conta dessa verba. Não tinha prestações de conta. Os pagamentos pela Câmara aos vereadores eram efetuados todo dia 20 de cada mês. Então, de primeiro pagamento era o salário do vereador e, em seguida, com a descrição de verba indenizatória, era o valor que hoje, então, é considerado lei municipal a cota parlamentar. Certo? Então, para recebimento de toda essa cota, é necessário prestação de conta, execução do serviço, comprovação da execução, emissão da nota fiscal e a entrega de toda essa documentação em forma de processo na Câmara de Vereadores. O Bloco de Jazão está aqui, abrindo espaço para Netinho. O espaço também está aberto para o ex-prefeito Maurício, se ele quiser dar seus esclarecimentos, assim como para Maurício Filho, que também nós vamos procurar ele, sobre a questão da empresa que foi citada também, Maximiza, que eu vi a live. Então, o nosso trabalho é esse, mostrar os dois lados da história. E, para nós finalizar, Netinho, mais algumas considerações? Sim, só para finalizar, ele havia informado em seu pronunciamento que os serviços não eram executados, certo? Eu tenho prova total dos serviços executados, tanto que eu tenho cópia aqui, porém a cópia original da nota fiscal que eu emito pela minha própria empresa, e também eu tenho comprovação que o serviço realmente era executado. Está aqui uma cópia, certo? O serviço pode... Então, eu tenho as provas de que realmente o serviço será entregue completamente em forma de processo na Câmara, aprovado, assinado, datado e protocolado. Então, de minha parte, está toda a documentação toda ok, não há com que me preocupar. Apenas em esclarecer, porque eu acho injusto alguém me expor dessa forma, querer jogar o nome da minha empresa, que eu já venho constituindo há alguns anos, no lixo, de uma forma tão rasteira, tão baixa, entendeu? Porque é inadmissível uma situação dessa. E o que me deixa mais impressionado ainda é que, se ele me expôs dessa forma em rede social, ele pode expor qualquer empresário da cidade que venha se posicionar contra ele. Certo? Se ele tem acesso às minhas notas fiscais, então ele pode ter acesso a qualquer nota fiscal que seja emitida pelo município de João Câmara, por provavelmente ter acesso à Secretaria de Tributação. Então, cuidado, você também empresário que se posiciona contra as ações do ex-prefeito Maurício. Ele pode lhe prejudicar da mesma forma que ele tentou me prejudicar, porém ele não vai conseguir. Netinho, eu estava olhando que o valor da nota é R$ 1.750. A tiragem por mês de cada exemplar é quantas? 349 cópias, certo? O valor unitário da cópia é R$ 5,00 e ele é impresso em papel couché de 200 gramas.
todo colorido, todo datado, tem o timbre da Câmara de Vereadores e informa também qual o mês que o jornal foi emitido. Maio de 2020, o timbre oficial e as ações parlamentares da vereadora Izzy. Assim como dos outros 8 vereadores. Dos outros vereadores, que, por sinal, ambos fazem também o jornal informativo. Netinho, outra pergunta, se você quiser responder, mas eu tenho que fazer. Os outros vereadores, diante disso tudo que está acontecendo, como eles estão se comportando, se eles estão sendo solidários a você, se houve algum direcionamento deles com você, o que foi que está acontecendo? Sim, alguns foram solidários, alguns conversaram comigo e são todos cientes de que realmente a prestação de serviço era feita com clareza. Então, se porventura venha um futuro questionamento dos serviços, eu tenho como mostrar que o jornal era emitido, que as notas estão validadas, que o recibo era entregue e que o processo, por completo, está incluso na Câmara de Vereadores. Não há com o que me preocupar por essa parte. Inclusive, eu até agradeço a ação de alguns vereadores que se posicionaram a meu favor, que repudiaram a ação do ex-prefeito Maurício Caetano, certo? Por saber da legitimidade da documentação, da veridicidade da documentação e da minha forma correta de trabalhar. Netinho, o Blog do Jazão agradece. Se tiver mais algum esclarecimento. Não, eu só queria mesmo fazer esse comunicado à população, porque eu realmente me senti prejudicado com as ações, os comentários falsos emitidos pelo ex-prefeito, certo? Mas eu não posso esperar nada mais do que isso de alguém que tenha o codinome de ficha suja, que não conseguiu desempenhar seu papel. Então, não há mais o que esperar. Volto a frisar, cuidado, empresário. Da mesma forma que ele se posicionou contra mim, emitindo documentos meus, expondo documentos meus sigilosos, ele pode fazer com você. Está aí a versão de Netinho, proprietário da Work Gráfica, e Blog do Jazão, mais uma vez, dando voz e vez aos dois lados da história. E esse canal está aberto também para o ex-prefeito, o pessoal da Maximiza, e também vamos procurar o secretário de tributação para fazer essa pergunta que Netinho deixou no ar, se tem algum ofício lá solicitando essa nota, como foi que essa nota chegou até a mão do ex-prefeito. Então, é isso, Blog de Jazão em cima da